3. Se você quiser acompanhar aí através da sua Bíblia, se você quiser acompanhar através da sua Bíblia virtual, né? Mateus capítulo 3. Professora Edileia, de quem fui aluno aí, um abraço para o Plínio Costa Prestes, aluno da professora Edileia. Uma mulher muito trabalhadeira, uma mulher esforçada, uma mulher dedicada. Dona Edileia, você está de parabéns. Deus abençoe você, tá bom? E o seu Plínio, de repente um dia a gente possa ainda nos conhecer, né? Não sei se o senhor mora em Piedade ou em outro lugar, mas a gente pode se conhecer um dia ainda, tá bom? Vamos ver aqui. Ok. É isso aí, gente. Mateus capítulo 3. Abra sua Bíblia da maneira que ficar interessante para você. Mateus capítulo 3. Vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Vamos fazer uma piada para quem está nos assistindo, né? Gafanhoto, se a chuva de gafanhoto viesse para cá, igual a gente estava vendo ali nas notícias, a gente podia comer, porque João Batista também comia. Brincadeira, gente, só para fazer aquela piada de pastor que é sem graça, mas ele sempre insiste em fazer, tá bom? Abraço para vocês. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: produzam raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com a água para que... deixa eu tirar o som disso aqui. Eu batizo vocês com a água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que não se apaga nunca. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Oremos?
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia e obrigado pelo seu cuidado. Ó Pai, esteja com cada família que está aqui nesse momento de transmissão, esteja abençoando cada um que está ouvindo e vai ouvir ainda esta mensagem, esteja nos ajudando a transmitir aquilo que vem do seu coração, ó Pai. Que a sua palavra possa trabalhar nas nossas vidas, para que cada dia possamos parecer mais com o Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boas-vindas para o nosso querido irmão pastor Edmilson, lá de Mairinque. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a dona Mara também. Um abraço para vocês. Deus abençoe a Primeira Igreja Batista de Mairinque. Dona Ivete, quando eu estava lendo aqui, lembrei da senhora, né? Depois de batizado, Jesus saiu da água, né? Alguns batistas, né? Eles têm que batizar, têm que mergulhar. Eles falam, esse versículo aqui que prova que o batismo tem que ser por imersão, né? Tem que entrar dentro da água, porque Jesus saiu da água, então ele entrou na água. Mas o batismo pelo Espírito Santo é quando você crê no Senhor Jesus. É quando você coloca a sua vida na vida de Jesus, sabendo que se não for ele, você não terá vida nenhuma. João Batista, meu irmão e minha irmã, é um homem extraordinário, muito extraordinário, com uma vida extraordinária. Como falar de João Batista? Como falar de João Batista? Como falar do homem que batizou o Salvador? Meu irmão, não é fácil. Não é fácil falar. Não porque não existem relatos de quem é esse homem nos escritos, nos historiadores, nos comentaristas, porque nós achamos muita fala sobre João Batista. Porém, é muito difícil falar de um homem que teme a Deus, de um homem que busca a Deus, de um homem que tem a vida na presença de Deus. É muito difícil falar de uma pessoa que entrega a sua vida totalmente ao Senhor. Nos falta palavras para honrar tal pessoa. Quando eu ouço aquele versículo que fala e que João Batista é o maior homem, João Batista é um gigante. Quando Jesus fala que João Batista é essa pessoa, meu irmão e minha irmã, eu fico sem palavras realmente. Porque é o Salvador falando. É o Salvador, o dono de toda a terra, o Criador de tudo. Ele está dizendo, esse é o homem mais humilde da terra. E qual seria a fala do homem mais humilde da terra? Qual seria a perspectiva do homem mais humilde da terra? Exatamente a vida desse cara. Eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Eu não sou digno de tirar o sapato. Eu não sou digno de lavar os pés deste homem. Meu irmão e minha irmã, os discípulos, os chamados, os escolhidos por Jesus. Não sei se a gente pode dizer, pastor Edmilson, porque alguém pode brigar com a gente. Os pastores que estavam ao redor de Jesus não eram humildes o suficiente para lavar os pés de Jesus. Então o próprio Salvador, ele teve que pegar a bacia, andar até a porta, colocar o avental e ele começar a lavar os pés, porque nenhum daqueles homens, daqueles seguidores, tinha a disposição de fazer. João Batista ele falava, eu não sou digno de fazer isso. Porque ele sabia o tamanho que ele era, perto do tamanho que aquele homem era. Seja bem-vindo, pastor Jaime. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos aí de
de Mairim, que eu já falei, e também a dona Raquel. Ele tinha uma consciência de quem ele era. Meu irmão e minha irmã, ninguém pense a mais do que si mesmo. Ninguém pense a mais do que si mesmo. Esse é o nosso problema. Meu irmão e minha irmã, se talvez fosse nos dias de hoje, imagine o cachê que você teria que pagar para o homem que batizou o Salvador pregar na sua igreja, hein, Pastor Jaime? Imagine o valor do cachê que teríamos que pagar, porque seria um cachê muito alto. Só que quando esse homem, esse João Batista, ele fala o seguinte: peraí, essa mensagem que eu estou transmitindo é dele. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu estou batizando, batismo de arrependimento, mas essa mensagem do meu batismo é dele. Esse homem era filho de um sacerdote. Esse homem, ele tinha uma vida devotada e entregue, ele trabalhava arduamente, ele era contrariado, mas ele não trazia como glória para si o ser contrariado, talvez por aqueles fariseus, por aquelas outras pessoas que estavam ali ao redor dele, talvez querendo ganhar uma posição e uma glória. Esse não era o desejo de João Batista declaradamente. Morreu com 33, 36 anos, talvez menos. Esse era o homem. Eu e você, meu irmão e minha irmã, não gostaríamos de morrer tão cedo. Nós gostaríamos de fazer mais coisas. Nós gostaríamos de viver mais a vida. Mas muitas vezes, se não todas, nós queríamos viver mais para curtir mais, para que a nossa vida nós pudéssemos aproveitar mais. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão extraordinário, tão rico, tão brilhante, que apesar do pecado ter tocado esta terra, nós ainda gostamos dessa terra, nós ainda estamos conectados com ela, nós ainda queremos ficar na terra. Nós sabemos que temos uma vida eterna nos esperando porque já cremos no Senhor Jesus, mas ainda estamos conectados com a terra. Nenhum de nós, por mais espiritual talvez que seja, queríamos morrer agora. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Eu ainda tenho uma vida para viver. Nós não queremos morrer agora. Nós queremos viver a vida para nós. Em nada tenho a vida para mim preciosa, senão que eu faça a vontade daquele que me chamou, daquele que me arregimentou. Esta é a fala do apóstolo Paulo. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. João Batista, ele não vivia uma vida para a glória dele. Meu irmão e minha irmã, o que ele fazia, ele não trazia como se as mãos dele obtivessem poder e ele emanava aquele poder para as pessoas. Ele sabia que tudo vinha de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, você sabe qual é o segredo do ministério bem-sucedido? Olha só, o cara com 36 anos tentando dar conselho para pessoas mais velhas. Mas o segredo do ministério bem-sucedido é quando a gente consegue ver que nós não podemos nada, mas Jesus pode todas as coisas. O segredo do ministério bem-sucedido é quando nós deixamos o Senhor trabalhar e nós só nos envolvemos quando o Senhor nos chama. O segredo do ministério bem-sucedido é quando o Senhor Jesus é o centro.
O segredo do ministério de João é porque ele pregava uma mensagem que não era dele. Ele trazia uma informação que não vinha dele. Uma informação que era dos céus. O segredo do ministério de João é porque João, olha só que sabedoria, né? É porque João sabia o lugar dele. Sabe, meu irmão e minha irmã, minha mãe está aí assistindo, né? E uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa em uma situação que ela disse assim, ó, William, eu sei onde é o meu lugar. Eu sei onde é o meu lugar. E você quer uma dificuldade na vida? É saber onde é o nosso lugar. É muito difícil nos colocar onde realmente estamos. Muitas vezes nós nos colocamos acima do que nós estamos ou nos colocamos abaixo do que nós estamos. Os discípulos, eles tiveram duas reações, mas eu vou ressaltar duas, quando Jesus decidiu lavar os pés deles. Uma, ninguém tinha ido para a porta para ficar com a bacia na mão para lavar os pés dos que chegavam. Ou seja, talvez eles pensaram, não, eu não vou me rebaixar a esse nível, ok? Só que depois, quando Jesus foi lá e se colocou naquela posição, os discípulos disseram, o Pedro falou, né? Não, Senhor, então lava meu corpo inteiro. Muitas vezes nós queremos ser alto demais e muitas vezes nós nos colocamos abaixo demais. Eu não sou ninguém, eu não sou um coitado, eu sou um pobrezinho, olha só como eu sou, ou eu sou mais, eu sou grande, eu sou bom, eu sou inteligente. Muitas vezes nós nos colocamos nessas situações que não são reais. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Se sou bom nisso, amém. Se sou bom naquilo, amém também. Não sou mais nem menos do que o que Jesus disser que eu sou. Não preciso me humilhar, me abaixar a menos daquilo que Jesus fala. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nada mais e nada menos do que isso. João Batista, ele sabia exatamente quem ele é. Eu não sou o Salvador, eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto, a voz do que proclama o arrependimento, a voz daquele que anuncia a salvação. Mas ele não é a salvação. Ele não é Deus, ele não é Jesus, ele não é o Salvador, mas ele anuncia. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes na nossa caminhada de vida, nós nos colocamos acima daquilo que Deus fala que nós somos. E um versículo que fala lá em Provérbios, ele diz assim, ó, a soberba, ela antecipa, ela vem antes da ruína. Quando eu e você nos colocamos acima do que somos, ou talvez abaixo do que somos, nós vamos cair. Nós vamos entrar em ruína. Nós precisamos saber exatamente quem nós somos. Entenda você mesmo e você entenderá o universo. Nós precisamos entender quem exatamente nós somos, para que nós possamos ter uma caminhada com o Senhor na realidade de quem nós somos. João Batista não era ninguém, ele era a voz do que clama no deserto. Mas por causa dele não ser um ninguém, Jesus falou, você é o maior entre os nascidos de mulher. Você é o maior entre os nascidos de mulher. Voz do que clama no deserto.
preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava roupa feita de peles de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. João, ele tinha muitos seguidores, ele tinha discípulos, tinha pessoas que iam até ele, ansiosos, querendo ser batizados, querendo se identificar com aquela mensagem que ele pregava, que não vinha dele. E sabe qual que era a fala de João para aquelas pessoas? Se arrependam. Eu sou a voz, meu irmão e minha irmã. Nós somos a voz. Talvez você não fale, mas com as suas obras, com as suas ações, você pode ser a voz. Quando alguma coisa acontece através da minha e da sua vida, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe quando o nosso ministério está indo bem? Sabe quando nós somos bem-sucedidos na nossa caminhada? Quando as pessoas nos veem e glorificam a Deus que está nos céus. Nós estamos tendo sucesso na nossa caminhada quando as pessoas olham para as nossas obras e veem Deus e glorificam Deus. Nesse momento, nós estamos beleza. A dona Marilda disse o que eu estava meio que desconfiando aqui, tá bom? A minha tela congelou. Vamos tentar fazer uma mudança aqui, tá? Para ver se volta. Até no OBS congelou também. Vamos ver aqui. Tá aqui. Deu um problema aqui com a câmera. Então vamos tentar arrumar. Vamos ver o que aconteceu. Só um minutinho, tá, gente? Deu uma desconectada aqui. Opa! Vamos lá. Mas a gente já está conectando de novo, tá bom? É só a câmera que deu um pouco de problema aqui. E já vai voltar, tá bom? Obrigado que a senhora falou ali, dona Marilda, porque eu não estava percebendo. Mas já tá voltando aí, gente, tá bom? Mais um minutinho. Tá, tem que abrir ali também. Ok. Vamos arrumar aqui. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí. Beleza, acho que já estamos de volta. Aqui, show de bola. Já estamos de volta aí, tá bom? Acho que já vai voltar a voz chegar antes do som, né? Ok. Beleza, agora já voltou tudo, tá tudo bem? Então você já vai começar a me ver de novo, né? Então, gente, voltando ali para o que a gente estava falando, o seu ministério e o seu trabalho, ele está indo bem
quando você não está em destaque. Quando o Senhor Jesus está em destaque na sua vida. Aí o seu ministério está sendo um ministério bem-sucedido. Esse é o sinal de que o seu ministério está indo bem, ok? Continuando ali. Já vai voltar para você aí, se já não voltou, né? Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Veja bem o que acontece aqui na salvação, no batismo de João. O batismo de João, ele acontecia mediante uma confissão. Que tipo de confissão eu tenho que fazer para ser salvo, pastor? Que tipo de confissão eu tenho que fazer? Será que eu tenho que contar todos os meus pecados desde que eu nasci até esse momento para que eu possa ser salvo? Será que é isso que eu devo fazer na minha caminhada para que eu possa ser salvo? O que eu devo fazer? Que tipo de pecado? Meu irmão, o pecado confessado não é necessariamente falar a sua vida inteira, falar tudo o que está acontecendo. Esse pecado, o que é? É você confessar a sua necessidade de um Salvador. Você confessar que você está perdido, que você precisa de um Salvador. Imagina cada pessoa chegando num Jordão e falando: ó, João, quando eu era pequeno, eu fiz isso. Ó, João, quando eu, ia ter que ter um gabinete, tinha que ter um monte de mesas, mas era a confissão da necessidade do Salvador. Meu irmão e minha irmã, se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não confessou os seus pecados para Jesus, para o Salvador, fale para Ele: Senhor Jesus, eu preciso ser salvo por você. Eu preciso que você salve a minha vida. Eu estou perdido. Eu tenho pecado e pecado e pecado. Porque eu sou um pecador e estou afastado de ti. Isso, meu irmão, você não precisa falar dentro de uma sala. Você não precisa falar num confessionário. Você pode falar entre você e Deus, entre você e Jesus. Você pode confessar o seu pecado ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso ser salvo. Não era falar para João o que João queria ouvir para que João fosse batizá-los. Não era falar para João o que realmente tocava de repente no coração e deixava João feliz para ser batizado. Não, era confessar a condição. Senhor, eu tenho andado muito perdido e eu não estou conseguindo encontrar o Senhor. Por favor, ó Pai, me salva. Eu preciso ser salvo. Essa era a confissão de cada pessoa. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu, disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, produzam fruto digno de arrependimento. Mas eu já criei, eu já sou de Jesus. Será que eu preciso crer de novo? Faça um teste. Faça esse teste do homem que batizou o Salvador. Olha para a sua vida. Existe na sua vida fruto de arrependimento? Mas, pastor, o que é fruto de arrependimento? Fruto de arrependimento, eu vou começar falando por coisas simples. Fruto de arrependimento é quando você está caminhando na rua e você esbarra em alguém e ao invés de você ficar olhando para a pessoa e perguntar
pô, o cara não vai me pedir perdão, é você pensar, puxa, estamos todos aqui na rua, talvez foi minha culpa. Perdão, isso é um fruto de arrependimento, de reconhecer que errou. É quando eu e você estamos no trânsito e de repente nós temos uma atitude errada e a gente, opa, me desculpa. É quando eu e você temos uma atitude errada com o nosso próximo, que é aquela pessoa que está conosco, talvez no dia a dia, ou talvez por encontrar em qualquer ambiente, e nós falamos assim, me perdoa, desculpa pelo que eu fiz para você. Fruto de arrependimento é quando eu e você magoamos nossas esposas e nossos filhos, ou de repente cada esposa o seu marido, e conseguimos dizer assim, você me perdoa? Você me perdoa pelo que eu fiz para você? Fruto de arrependimento é quando você consegue olhar para a sua vida e ver que de repente a sua vida está longe do Senhor Jesus, mesmo você o conhecendo. E você fala, Senhor Jesus, me perdoa porque eu estou andando longe de você. Senhor Jesus, me perdoa porque eu estou querendo ser maior do que eu realmente sou. Senhor Jesus, me perdoa porque eu tenho pecado muito na minha caminhada de vida. Fruto de arrependimento é um coração contrito, um coração quebrantado, que se preocupa com o que a outra pessoa está sentindo, que se preocupa com o cuidado do próximo, que se preocupa mais com pessoas do que com projetos. Este é uma ilustração do fruto do arrependimento. Então mostrem que vocês amam as pessoas ao invés de quererem ser mais religiosos. Mostrem que vocês realmente produzem fruto de arrependimento. Muitas pessoas nessa passagem de João eram religiosos, eles se importavam com a lei, mas se tinha alguém padecendo necessidade, eles não se importavam. Se tinha alguém numa dificuldade, eles não se importavam. Se eles brigavam, xingavam, se eles tinham uma atitude errada com outra pessoa, eles não se importavam. O importante para eles era conquistar o objetivo deles. Se João os batizasse, estava bom, também fui aceito por João. Fruto de arrependimento, reconhecer que peca, reconhecer que precisa de Jesus, reconhecer que em alguns momentos precisamos ser trabalhados por Deus. Fruto de arrependimento. Produzam fruto de arrependimento e não pensem que pode dizer uns aos outros, temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Ah, pastor, mas eu sou batista desde que eu nasci. Meu irmão, grande coisa, grande coisa. Ah, pastor, mas eu sempre fui da igreja. Grande coisa. Há fruto de arrependimento na sua vida? Ou quando você fica chateado com alguma situação, você diz assim, eu não quero nem saber, eu não quero nem ver, eu não estou nem aí. Isso não é fruto de arrependimento. Isso não é fruto de arrependimento. Meu irmão e minha irmã, quando você briga e não consegue enxergar a atitude errada no seu coração, isso não é fruto de arrependimento. Quando você discute, tem atitude errada, tira vantagem das pessoas e não consegue pedir perdão, você não tem fruto de arrependimento na sua vida. Meu irmão e minha irmã, Jesus era todo humilde em todos os momentos. Jesus era todo bom, era todo cuidado, era todo amor e era todo humilde. Se não está aparecendo na sua vida atitudes que mostram Jesus, meu irmão e minha irmã, fique preocupado. Preocupe-se se tem fruto de arrependimento. Preocupe-se se você está na vida de Jesus. Preocupe-se se você está caminhando a vida de fé. É necessário que você produza frutos de arrependimento. É necessário que você produza
esses frutos. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Eu vou parar aqui, meu irmão. Meu irmão, se você não tem o temor de Jesus, o temor de Deus, como esse texto aqui fala, examine o seu coração. Examine o seu coração para ver se você realmente está na fé, meu irmão. Pode haver um pecado que esteja impedindo você de andar na presença do Senhor. Meu irmão, se você olha para Jesus como se fosse uma simples pessoa, examine o seu coração. Se você olha para Jesus ainda vendo um carpinteiro, examine o seu coração. Se você olha para Jesus pensando que ele é unicamente um bom exemplo para nós, examine o seu coração. Se você olha para Jesus achando que ele foi um grande profeta, examine o seu coração. Examine o seu coração. Se você acha que você já está autossuficiente na caminhada da fé e não precisa aprender mais nada, examine o seu coração. O apóstolo Paulo, quando se referia à caminhada de fé, ele falava assim, dos pecadores, o qual eu sou o primeiro. Ele não ousava referir-se na caminhada de fé, dizendo que ele já tinha conquistado alguma coisa. Mas ele dizia, eu prossigo para conquistar. Meu irmão e minha irmã, que a minha e a sua caminhada de fé possa ser uma caminhada de humildade, uma caminhada de reconhecimento, uma caminhada de necessidade. Essa é a caminhada do que teme e do que crê no Senhor Jesus. Não importa a placa da sua igreja. Não importa o lugar que você se reúne. Pastor, grande pastor, viu? Grande pastor. Deixa eu lembrar seu nome. O pastor cantor, eu esqueci seu nome, rapaz. Mas Pibe de Brotas é um irmãozão querido, tá bom? Meu irmão, essa é a caminhada do crente. Uma caminhada de humildade, uma caminhada de reconhecimento. Não importa a placa da igreja que você está entrando. Se não tem fruto de arrependimento na sua vida, examine o seu coração para ver se realmente você está na fé. Deus abençoe sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade. Esteja com cada um que está aqui, ó Pai, porque quer andar com o Senhor, porque quer ter uma vida na sua presença. Esteja ajudando a acertar os detalhes da vida, para que possa desfrutar da paz no meio da dificuldade. Obrigado por Jesus, que era todo humilde e morreu em nosso lugar. Em nome de Jesus.